muito obrigado por este momento em Tua santa presença. Pedimos, Senhor, desde já perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós somos imperfeitos, adorando a um Deus perfeito. Muito obrigado pelo dom da vida eterna, pela salvação em Cristo Jesus, que o Senhor nos concede. Abençoa, Deus, todos agora que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo, os que irão posteriormente nos assistir, que haja salvação no lar de cada família, saúde, paz, e que o Senhor continue nos sustentando com a sua mão poderosa. Te peço pelos enfermos, não só da Covid, mas do câncer, de toda sorte de doença que assola cada pessoa, que o Senhor venha curar segundo a tua santa vontade. Abençoa os nossos irmãos aqui de Brusque, as irmãs que estão enfermos, enfermas, doentes. Te peço também, ó Deus, pela nossa igreja de Itajaí, pelas nossas congregações, que o Senhor continue abençoando o conselho da igreja presbiteriana de Itajaí, o pastor Edmar, sua esposa, seus filhos, cada presbítero e suas respectivas famílias, cada diácono também com suas respectivas famílias, cada membro, ó Deus, de nossa igreja e das congregações, bem como os seus pastores de cada congregação. Ó Pai eterno, te louvo também pela vida da nossa Fabiana, nossa irmã Fabiana, a filha da nossa irmã Célia, que hoje está completando mais um ano de vida. Vá ao encontro dela também, abençoando ela, abençoando toda a sua família, ó Deus. Nós te louvamos também pela vida do seu esposo, o Luiz, do seu filho, o Teodoro. Abençoe grandemente a Fabiana, ó Deus, e o seu lar. Muito grato nós somos por mais um ano de vida que a tua serva está completando. Ó Deus, abençoe também cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo de toda parte do nosso Brasil. Muito grato, ó Deus, pela vida destas famílias também que estão nos assistindo, não só aqui de Santa Catarina, mas também como todas as regiões do nosso Brasil imenso, Brasil abençoado por Deus. Abençoa o nosso planeta e que esta vacina venha em nome de Jesus. Esta vacina da Covid, Senhor. Nós te pedimos que o mais rápido possível, segundo a tua vontade, possa vir para sanar este problema em nome de Jesus. Obrigado por esta rica oportunidade. Fala o nosso coração, recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações e que o Senhor nesta noite fale conosco. É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, boa noite a todos vocês. Estamos fazendo este estudo de doutrina aqui na nossa casa. Nós estamos com alguns irmãos e irmãs, uma baixa grande, né? Alguns com suspeita da Covid, outros de fato com testado positivo. E estamos orando, estamos também pedindo que os irmãos e as irmãs tenham o máximo de cuidado,
que usem máscaras, evitem de fato aglomerações e que tomem todas as precauções. Tem aumentado muito os casos, não só em outras regiões do Brasil, mas aqui em Santa Catarina e aqui em especial em Brusque também tem aumentado os casos. Então eu peço que nós tenhamos bastante cuidado, bastante responsabilidade, que essa doença, este vírus é algo muito sério, já matou muita gente, milhares de pessoas por todo o mundo. Então vamos nos precaver, tomar cuidado, continuar nossa vida, nossa caminhada aqui na Terra de forma responsável e de fato com precaução, com todos os cuidados necessários. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Uma boa noite a todos vocês e que Deus fale ao nosso coração nesta noite. Gostaria de ler apenas um versículo que se encontra em Provérbios capítulo 30, Provérbios capítulo 30, versículo 5 apenas. Nós estamos estudando sobre a Sagrada Escritura, sobre a Escritura Sagrada. O primeiro é a Confissão de Fé de Westminster, estamos na seção de número 5. Eu gostaria de ler este verso 5 que diz assim, de Provérbios capítulo 30. Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade da Escritura sobre a igreja, sobre a autoridade da igreja. Vamos cantar mais uma música e depois entraremos assim no nosso estudo. Vamos cantar um cântico muito conhecido que diz assim: vem o Senhor minha vida oferecer, oferta de amor. Vamos louvar a Deus com este canto. Oh
neste momento, dar início, então, ao nosso estudo. Peço que você aí em casa preste bastante atenção. Nós, como havia falado, nós estamos estudando sobre a Confissão de Fé do Westminster e estamos na seção de número 5. Não sei se dá para você observar aqui na tela da TV. Estamos na seção de número 5. São 10 sessões. Este capítulo primeiro, onde fala da Sagrada Escritura. Nós vimos a primeira sessão que falamos sobre a revelação plena do Deus da revelação ao Deus da criação. Nós vimos também na segunda sessão sobre o cânon sagrado, o Antigo e o Novo Testamentos. Nós vimos a sessão de número 3 também sobre os apócrifos, aqueles livros que não são canônicos, que são espúrios, que são falsos, que são de origem duvidosa, ocultos, então, que não foram aceitos como canônicos. E também na sessão de número 4, nós vimos a autoridade das Escrituras. O que é a Bíblia para o cristão reformado. E hoje nós vamos, então, tratar deste assunto da sessão de número 5, conforme está aqui atrás de mim aqui. Você vai, então, ficar atento a este tema aqui, na sessão de número 5. A autoridade das Escrituras sobre a autoridade da Igreja. Eu gostaria de ler aqui esta sessão, você acompanha aí. Diz assim a sessão de número 5. Pode acompanhar na tela. Pelo testemunho da Igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e a certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica ao nosso coração. E para referenciar o que acabei de dizer, o que você acabou de ler também, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí em casa estes textos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Se tivéssemos ali, no templo, teríamos distribuído ali os textos para que os irmãos que estivessem ali pudessem ler, compartilhando assim com todos. 1 Timóteo 3,15 diz assim a palavra de Deus: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna
e baluarte da verdade. Então veja que a igreja ela é a coluna, ela é o alicerce da verdade. A igreja, ela tem a verdade, ela tem a palavra de Deus. Aqui temos nós, povo de Deus, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, tendo a verdade e defendendo esta verdade. Mas vamos ler mais alguns textos. Vamos também ler 1 João, capítulo 2, versos 20 e 27. 1 João, capítulo 2, versículos 20 e 27. Diz assim o versículo 20: E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Agora o verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Foi o que acabamos de ler aqui na nossa sessão de número 5, que o Espírito Santo é ele quem nos dá iluminação, é ele quem nos mostra acerca da palavra, com a palavra testifica em nossos corações. Mas veja também João 16, versos 13 e 14. Evangelho segundo João, capítulo 16, versos 13 e 14. Aqui nós temos a missão do Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. E veja o que diz estes versos 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Então veja, meus queridos irmãos, nós temos a verdade, é a palavra de Deus. E o próprio Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, o nosso Consolador, veio para que nós falemos a verdade, preguemos a verdade, instruamos a verdade, ensinemos a verdade, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo encarnado, quando ele mesmo disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, veja você, que sem esta presença, sem essa testificação do Espírito Santo, essa operação interna do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações, nós não temos condições nenhuma de expor a palavra. Porque precisamos do nosso Consolador, precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas o último texto, 1 Coríntios, capítulo 2, versos 10 ao 12, para referenciar o que nós acabamos de ler nessa sessão de número 5. 1 Coríntios, capítulo 2, aqui Paulo está falando sobre o caráter de sua pregação. Capítulo 2, versos 10 ao 12, onde ele, ao defender aqui o caráter de sua pregação, ele vai falar do que é a verdadeira sabedoria. E é o ensino do Espírito Santo. Esta é a verdadeira sabedoria. Não é o conhecimento humano, o intelecto humano, mas nós temos que ter a sabedoria do alto, a sabedoria divina, proveniente do Espírito Santo de Deus. Então veja o que diz aqui os versos 10 e 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual
dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O verso 12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então veja que nós temos a onisciência deste Deus maravilhoso. Que coisa linda! É o Espírito Santo de Deus que revela para nós, os seus filhos, sobre o conhecimento do próprio Deus, revelado aqui nas Sagradas Escrituras. Portanto, nós temos aqui a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. E eu gostaria de enfatizar neste maravilhoso tema, autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel? Porque a igreja somos nós. Igreja, vocês sabem muito bem, não é parede, não é argamassa. O templo, sim, é parede, tijolos, argamassa, cimento, areia, pedra, pau, mas o corpo de Cristo são pessoas, eu e você, carne e osso. E veja que a igreja, ela testemunha a palavra de Deus. Ela não cria a palavra de Deus. Ela não determina a palavra de Deus. Ela não supera a palavra de Deus. Veja que no tempo da reforma e de sua consolidação, era necessário firmar isto, deixar isto bem claro, deixar isto bem sólido. Os primados confessionais na autoridade ímpar e exclusiva das Sagradas Escrituras contra a pregação romana, que impunha naquela época as mentes desinformadas a tese, meus queridos irmãos e irmãs, de que Deus falava não somente pela Bíblia, mas igualmente pela tradição e também pelo magistério eclesiástico. E este último, o magistério eclesiástico, ou seja, os cleros, né, os sacerdotes, né, o clero ali, que é composto pelos sacerdotes, este era representado, este magistério eclesiástico, pela pessoa do sumo pontífice. E a partir ali de 1870, com a implantação do decreto da infalibilidade papal. Então veja que havia naquela época a centralização no Papa da autoridade suprema em todas as questões de fé, em todas as questões de moral, bem como o poder de receber, de produzir, de comunicar novas revelações sagradas, que está magisterialmente colocado no livro do grande, lúcido e combativo reverendo Eduardo Carlos Pereira, em sua obra O Problema Religioso da América Latina. Então, neste livro, este grande homem de Deus, ele coloca que com este decreto ali de 1870, com a infalibilidade papal no Concílio Vaticano, a voz da igreja se fundiu ali com a voz do Papa Pio IX, o primeiro infalível, e assim interpretando esse decreto, ele declarou aquele Papa Pio IX, a tradição sou eu. Então veja que houve
ali uma franca evolução da autoridade infalível no seio do catolicismo romano. Das Santas Escrituras, passou ela virtualmente para a igreja. Então veja que foi neste período, quando do Concílio do Vaticano ali, em 1870, houve essa questão da infalibilidade papal, deste decreto, colocando agora o Papa acima das Escrituras Sagradas, dando a ele poderes para ele dizer o que ele bem entendesse, dando novas revelações, fora inclusive das Sagradas Escrituras. E também a igreja se restringiu ao clero, ou seja, aquela turma de sacerdotes, e o clero absorveu-se ali no Papa. Veja que a coisa foi caindo da igreja, restringindo-se ao clero, o clero ao Papa. E aí, 1870 para cá, o Papa tornou-se oficialmente o órgão da infalibilidade divina na Terra. É isso que o pastor Eduardo, ele coloca aqui, o pastor Eduardo Carlos Pereira coloca no seu livro Problema Religioso da América Latina. Mas veja, meu irmão, minha irmã, que para os reformados, a Igreja de Cristo, ela é filha das Escrituras. Na qualidade e condição de filha, é por ela educada. Nós somos a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor é filha da Sagrada Escritura. E como filha que nós somos, devemos ser educados pela Sagrada Escritura. Assim, gerada, formada e mantida pela mãe, torna-se apaixonada, encarnadora, continuadora e divulgadora de seus princípios. Esse é o nosso papel como igreja: divulgar, pregar a palavra, os ensinos contidos aqui, as ordenanças contidas aqui nessa Santa Escritura, neste livro santo, neste livro que é divino e que tem autoridade sobre a igreja, e que a igreja precisa ser, de fato, pautada nela, na Sagrada Escritura. Ela sim é a nossa regra de fé, de conduta, de comportamento, de prática. Por isso, queridos irmãos, neste papel da igreja, a igreja, ela nasce das Escrituras para viver delas e pregá-las. É isso que nós devemos fazer como igreja do Senhor: viver o que está escrito aqui, pregar o que está escrito aqui. Eis porque um dos mais consagrados postulados da reforma é o sola Escritura, somente a Escritura. Isto é, o que é que significa isto? O que é que significa sola Escritura? O que é que significa somente a Escritura? Significa dizer que ela é a única regra de fé e norma de conduta. Além dela, fora dela, ao lado dela e acima dela, nada mais. Nem tradição, nem magistério clerical, nem sumo pontífice. Veja que para os reformados, a autoridade final em matéria de revelação de Deus e de sua vontade, tanto em assuntos de fé como de comportamento ético, é a Escritura Sagrada, livre dos livros apócrifos. Não a igreja com sua tradição e seu ministério episcopal. A palavra, queridos, da igreja, ela deve ser crida. Ela deve ser crida quando emana das Escrituras. Então, não está no magistério clerical, não está na tradição, não está no Papa,
Não, está na Sagrada Escritura. Ela merece a confiança dos fiéis, na medida em que expressa irrestrita fidelidade na missão, na pregação, no ensino e no testemunho à palavra de Deus. É isso que ela nos ensina. É isso que ela nos ensina. A palavra de Deus deve ser crida quando emana das Escrituras Sagradas. Veja que para o romanismo, sempre submisso ao Papa, sempre submisso aos concílios por ele convocados nas Escrituras e na tradição, estão contidas as verdades salvadoras inspiradas pelo Espírito Santo. Inspiração igualmente concedida a ambas as fontes. Poderíamos dizer então que tal posição, meus irmãos, não mais se observa no novo catolicismo, e para os que dessa maneira pensam, veja o que diz a respeito o Catecismo da Igreja Católica, redigido depois do Concílio Vaticano II. Vou colocar aqui para você observar. Diz assim: a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, mostrando ali como sendo uma fonte comum, elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanando, ou seja, derivando, procedendo, ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Isso, a fonte é o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2, no parágrafo 80, e ainda continua dizendo no parágrafo 82, o seguinte: daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Repito, daí resulta que a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. E aí no outro parágrafo 84, do mesmo capítulo 3 do SIC, que é o Catecismo da Igreja Católica, diz que o patrimônio sagrado da fé, contido na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. No parágrafo 95, fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros, e que juntos, cada qual seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então veja que na Igreja Romana eles colocam justamente a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, em pé de igualdade com a tradição e com o magistério da igreja. E você observe também que a Igreja Romana, ela afirma categoricamente, decisivamente, que as almas são salvas pelo conjunto destes três agentes salvadores em ação unificada que eu acabei de citar. E o primeiro agente aí, a tradição, que está alinhada em primeiro lugar às Escrituras e o magistério eclesiástico, que é o clero, o corpo ali dos sacerdotes. Então, contra estes absurdos, queridos irmãos, de ontem e de hoje, é que a reforma, ela continua sustentando o primado de sola escritura. Não podemos colocar nem mesmo a nossa confissão de fé de Westminster em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Se você observar lá atrás, nos primeiros estudos das quintas-feiras sobre este tema, eu falei que
a confissão de fé são exposições bíblicas sistematizadas de temas fundamentais e cruciais das Sagradas Escrituras, extraídos da própria Bíblia. Ela não está, a confissão de fé, nem em pé de igualdade, nem acima das Escrituras Sagradas. Só temos como única regra de fé e prática, de norma de conduta, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a confissão de fé ela foi feita por homens falíveis, por homens falhos, mas a Bíblia Sagrada ela foi escrita por homens iluminados, inspirados por Deus. Por isso a Bíblia é inspirada. A Sagrada Escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é um livro divino, ela é um livro do alto e não o humano. Então seu autor é o próprio Deus. Mas, queridos irmãos amados, a Bíblia aqui nós podemos observar então que ela é suficiente, ela é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, a qual nada se acrescentará, nada, não precisamos acrescentar nada à Bíblia, ela está completa. Estes 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, são suficientes para o nosso aprendizado, para sabermos que Deus é, para saber o que Ele requer de nós, de onde viemos, para onde vamos. A Bíblia responde a estas 3 maiores questões da humanidade: por que eu existo, quem eu sou, o que é que acontece quando eu morro, o que é que acontece comigo. Ela responde essas 3 questões essenciais, fundamentais, que toda a humanidade ainda até hoje, a grande maioria tem essa grande dúvida: quem eu sou, por que eu existo e o que acontecerá quando eu morrer. Então veja, meus queridos irmãos, contra a doutrina e a prática da insuficiência da revelação escriturística, os reformados sustentam e também testemunham a absoluta e plena suficiência, porque quando os romanos colocam que a Bíblia ela está em correlação com o magistério eclesiástico e com a tradição, ela está dizendo que a Bíblia é insuficiente. Mas nós, cristãos reformados, homens da Bíblia e mulheres da Bíblia, que leem a Bíblia, são bibliocêntricos e, portanto, cristocêntricos, nós dizemos que a Bíblia é suficiente. Somente a Escritura. Então, há aqui a suficiência absoluta e plena da Bíblia. O autorizado catecismo citado logo anteriormente mantém a posição da insuficiência. É isso que o catecismo da Igreja Católica, nos capítulos 80, 82, 84 e 95, nos coloca: insuficiência das Escrituras, colocando a tradição, colocando o magistério da Igreja entrelaçados, unidos, e não tendo ali consistência não tendo consistência sem os outros. E a Bíblia, o romanismo, ele fala sobre a Bíblia que ela é inconsistente. É isso que o romanismo está dizendo, que ela é insuficiente, que ela é inconsistente, quando coloca a Sagrada Escritura entrelaçada com o magistério eclesiástico, com a tradição. Ele está dizendo somente isso. A Bíblia é insuficiente, porque precisa da tradição, precisa do magistério, do clero. Então, coloca essa inconsistência. É isso que é a Bíblia para os romanos, para o romanismo. Sem o concurso da tradição e do magistério clerical romano, ela é inconsistente. É isso que eles estão dizendo. Mas a igreja
A Reforma entendia o que sobre a igreja? Que a igreja é gerada pelo verbo divino revelado nas Escrituras e encarnado entre os homens, e tem por objetivos essenciais viver a palavra de Deus. É isso que a igreja tem, viver a palavra de Deus. Ela é isso, a igreja é isso. Vida, ela vive a palavra de Deus. Então, irmãos queridos, irmãs queridas, ensinemos aos fiéis a palavra de Deus. Testemunhemos diante do mundo a palavra de Deus. Preguemos aos pecadores a palavra de Deus. É isso que a igreja, ela é. É isso que os reformados entendiam. É isso que a reforma, ela nos mostrou. Ela fez com que nós voltássemos às Sagradas Escrituras. E por isso não precisamos de uma nova reforma. Não. O lema da reforma é sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. Não precisa de uma nova reforma. É só colocar em prática, olhar para as Sagradas Escrituras, continuar olhando, estudando ela, pregando, vivendo na palavra de Deus, ensinando aos fiéis a palavra de Deus, testemunhando diante do mundo e pregando aos pecadores esta palavra. Resumindo, a igreja é filha da palavra de Deus, revelada e encarnada, não é mãe. A igreja não é mãe, como o romanismo prega. A igreja é filha da palavra de Deus. E ninguém melhor do que a filha para entendê-la, para submeter-se a ela e para proclamá-la pela pregação, pelo ensino. Veja que nós devemos submeter a palavra de Deus pelo ensino, pelo testemunho. Lembre-se que a Bíblia para nós, ela é suficiente. Para nós ela é eficiente. E toda a Escritura, irmãos, ela é útil para o ensino, para a repreensão. Por isso, a Bíblia, para nós que somos reformados, para o reformado, ela é suficiente. Ela é eficiente, instrumento divino na salvação, na habilitação e na santificação dos fiéis. É isso que este texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17 nos ensina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por isso, ela é suficiente e eficiente instrumento divino na salvação. Ela nos habilita, ela nos faz perfeitos e perfeitamente habilitados para a obra de Deus, para sermos santos, para vivermos uma vida irrepreensível, matando a nossa natureza pecaminosa a cada dia. Eu encerro aqui, meus irmãos queridos, fazendo algumas aplicações diante de algumas sínteses aqui. E a primeira síntese, o resumo aqui, para que nós apliquemos na nossa vida diária, para que você entenda que dentro deste papel da igreja, na autoridade das Escrituras, sobre a autoridade da igreja, veja que a nossa autoridade, a autoridade da igreja está submetida à autoridade das Escrituras. E a igreja incita e move seus membros ao estudo das Escrituras, mas sua fala obrigatoriamente dela procede ou nela se apoia. Nós, como igreja, somos movidos pelo estudo da palavra,
que dela procede. Segunda síntese aqui que nós devemos aprender dentro desta síntese, apliquemos ao nosso coração este ensinamento. Não há maior excelência de conteúdo do que o das Escrituras. Terceiro, seus ensinos são eficazes, seu estilo é nobre, suas partes são harmônicas, conforme lemos na seção de número 5. Quarta síntese que eu chamo sua atenção para a aplicação é que o propósito das Escrituras, o escopo das Escrituras é o objetivo, o propósito, conforme está ali esta palavra escopo, e aqui eu coloquei como propósito que é o objetivo das Escrituras, é revelar a vontade de Deus aos homens e a glória dele ao seu nome. Uma quinta aplicação dessa síntese é que as Escrituras revelam o único meio de salvação. E o único meio de salvação, você sabe quem é? Jesus Cristo. Sexta aplicação dentro da síntese desta quinta sessão. Nós sabemos que ela é a palavra de Deus pelas evidentes virtudes textuais, pelo convencimento de sua mensagem e pelo testemunho interno do Espírito Santo que age em nós por meio delas. Veja, meus irmãos, temos textos que realmente ela é a palavra de Deus. Temos o convencimento da mensagem, temos o próprio Espírito Santo agindo internamente em nossos corações, mostrando que a palavra é viva, é eficaz, é poderosa e que penetra lá no mais profundo do nosso ser. E por fim, em último lugar, nesta síntese, a Bíblia é para nós a suprema verdade revelada e a consequente autoridade divina para a nossa fé confessional e nossa conduta cristã. Somente a Escritura. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Na próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir, nós iremos estudar a sessão de número 6 com o tema Escrituras, revelação da vontade de Deus. Vimos hoje a autoridade das Escrituras sobre a autoridade da igreja, o papel da igreja. E na próxima quinta, se Deus nos permitir, a sessão de número 6, Escrituras, revelação da vontade de Deus. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Nós cantamos isto, e este canto que nós cantamos inicialmente, nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Paulo nos mostra isso. E agora eu chamo você, convido você para cantarmos um canto que diz Deus forte. Não estou achando aqui a palheta. Deixa eu ver aqui, irmãos, só um instante. Pega aqui na chave ali que tem outra. Eu perdi aqui não, na da igreja ali. Vamos louvar, então, ó Deus, Tu és
o meu Deus forte. Obrigado. Nós estamos aqui, né, em família, Natália, Levi, Gustavo, Dani. Vamos lá, Gustavo no teclado. Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo poderoso, Irmãos queridos, irmãs queridas, vamos encerrar, fazer uma oração. Eu louvo a Deus por
ouviremos a sua voz. Vamos orar, nossa irmã Niele. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, te louvamos ao Senhor por essa semana, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada irmão que está conosco, aqueles que estão nesse momento, né, em seus lares, que estão tratando do Covid, que o Senhor possa estar abençoando. Sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Louvamos a Deus pela Tua palavra, que é rica, que é eficaz e que sabemos que ela é a nossa regra de fé e prática. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Continua conosco no restante dessa semana, nos guardando, nos protegendo de tudo, de todo mal. Eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um grande abraço a todos os irmãos de João Pessoa, de São Paulo, Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, todos vocês que estão conosco. Um grande abraço para os irmãos aí do Pará. Tem um pastor amado, o pastor Antônio, que está em Goiânia se tratando com saúde. Meu amado irmão, um grande beijo, um abraço do seu amigo, reverendo Antônio Carlos aí, que é do Pará e está se tratando ali em Goiânia. Deus abençoe, meu querido reverendo amigo, um grande abraço. Deus abençoe a todos e até domingo, queridos, de manhã às 10 horas teremos a nossa escola bíblica. Se você está com problema de saúde, suspeita de Covid, então evite, fique em casa, se tratando, cuidando, se é do grupo de risco também, então fique em casa. Vá realmente quem de fato tem condição de ir, tá bom? Domingo às 10 horas. E à noite, 19 horas, nosso culto de adoração ao nosso Deus. Estarei ali, se Deus permitir, no domingo à noite, às 19 horas. Um grande abraço, tenham uma abençoadíssima noite de quinta-feira, uma noite tranquila de sono, e foi muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe grandemente e que nós continuemos orando uns pelos outros, pela saúde de cada um dos nossos irmãos, que houve realmente uma baixa grande na nossa congregação, muitos irmãos e irmãs suspeitas de Covid e com Covid. Oremos uns pelos outros, tá bom, meus irmãos? A você, meu grande abraço e até domingo, se Deus assim nos permitir. Lembrando que sábado nós teremos virtualmente, tá bom? A nossa reunião plenária da SAF, tá bom? Será virtualmente para as irmãs. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Fabiana, meus parabéns. Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Até mais. Deus abençoe a todos.